Essa é a história de um homem que saiu para trabalhar e acordou no ano de 1602. Não é sobre fantasmas, é sobre uma coisa bem pior. Essa história foi contada em um fórum e eu vou contar aqui para vocês. Ela se passa no Japão em 2008. E o homem conta nesse fórum, ele trabalha com vendas e ele saiu para trabalhar em um dia completamente normal. Ele trabalha como representante, era um dia dele trabalhar de forma externa. Ele estaria visitando clientes. E era um dia muito, muito calorento, assim como está hoje aqui, que eu também estou suando para contar esses relatos. E ele pensou assim: eu estou inteiro suado, vou trocar de blusa para atender o cliente, não chegar lá todo suado, né, para não pegar mal. No momento em que ele abriu a bolsa dele, ele teve como se fosse uma tontura e logo veio um apagão. Ele acordou deitado em um arrozal. Ele olhou no relógio, eram 7h30 da noite. E o momento em que ele entrou no carro para poder tomar o chá e trocar de blusa para visitar o cliente, eram 3h30 da tarde. Então ele pensou o seguinte: alguém me sequestrou e me deixou aqui, né? Roubou meu carro e me deixou aqui nessa área rural. Ele levantou um pouco assim, atordoado. Ele vê assim ao longe 4 casinhas, né, com um telhado de palha, bem simplesinhas. Ele olha para o celular dele, não tem sinal, e ele resolve ir até ali naquela casa. Ele chegou na porta e um casal de idosos o atendeu. Então ele falou assim: oi, tudo bem? Desculpa incomodar. Eu posso usar o seu telefone? O idoso virou para ele e falou assim: telefone? O que é telefone? É um telefone para eu fazer uma ligação para minha família e tudo. Aí o senhor muito confuso, e nesse momento ele viu assim dentro da casa que a luminosidade vinha de um candelabro antigo e que as coisas eram muito rudimentares, assim, muito rurais, sabe? E ele ficou assim: nossa, não é possível que esse senhor não saiba o que é um telefone, né? Aí ele mostrou o celular dele: o meu não tem sinal. Será que eu consigo e tudo? É um telefone e tal. E o senhor ficou assim com uma cara de confusão olhando para ele. E aí ele falou assim: ah, não, desisto. Ele saiu da casa, agradeceu, se desculpou e saiu andando ali. E ele andou 2 horas. Ele encontrou uma pessoa e ele perguntou para essa pessoa aonde ele estava. E a pessoa falou. Esse senhor falou para ele que ele estava na Vila K. E ele conhecia perfeitamente a Vila K. Na verdade, não era uma vila, era uma cidade. Porque a Vila K é um lugar super moderno, com vários prédios, totalmente iluminada. E essa cidadezinha rural não tinha um poste de luz, não tinha sinal de celular, não tinha nada. E aí ele se tocou, ele falou assim: eu tô em outro tempo, só pode. Então ele continuou caminhando e nada de uma rua pavimentada, era tudo de terra. E ele andou mais 4 horas. Ele já tinha andado 2 horas, ele andou mais 4. A barriga dele já estava roncando, ele já estava morrendo de fome, cansado, exausto de andar. E aí ele sentou num rio lá, lavou os pés, lavou o rosto. E ele olhava em volta, não tinha um carro, não tinha pessoas. Na verdade, depois desse tempo já começou a amanhecer. E aí algumas pessoas começaram a surgir, mas pessoas muito simples, às vezes até descalças, com uns cestos enormes. E aí ele viu uma procissão de samurais vindo, todos montados em cavalos, e eles carregavam como se fosse um estandarte que estava escrito Keiko 7. E embaixo tinha assim: 1602. Ele lembrou que em 1602 havia finalizado uma batalha, que eu vou ver aqui o nome que eu não gravei, gente. Sekigahara. Tinha acabado de acontecer essa batalha e ele lamentou muito não ter estudado mais um pouco de história, porque ele ficou um pouco perdido, mas ali ele teve a certeza que ele estava em 1602. Nessa hora bateu um pânico nele, ele começou a chorar. Ele começou a pensar na família dele, na esposa, no filho, e como que ele tinha ido parar ali, como que ele ia sair dali. E de repente, um homem se aproximou dele e fez a seguinte pergunta: você tem um isqueiro?
Ele virou pro homem e falou assim: não, eu não fumo. Então o cara falou assim pra ele: ah, você também é um viajante no tempo? Vem aqui, vem cá, vamos lá na minha casa. Você deve estar com fome. E o homem parecia que também estava entendendo a situação dele. Ele foi até a casa do homem. O homem ofereceu comida. Lá ele comeu peixe, comeu sopa, matou a fome dele. E o homem falou que ele também estava nessa situação. Só que esse homem não estava conseguindo ir embora dali. Ele estava preso. E esse homem já tinha visto outros viajantes no tempo que conseguiram voltar para o futuro, só que ele não conseguia. E esse homem falou assim para ele: caso você consiga, faz um favor para mim, fala com a minha esposa, fulana de tal, por favor, fale isso, isso e isso sobre mim, ela vai saber que você me conhece, e fala que eu tô bem, mas que aconteceu tal situação, que eu tô preso aqui. Eu não abandonei ela, eu não abandonei nossos filhos. Pede a ela, por favor, para se manter firme e criar eles, porque algum dia eu espero que eu consiga sair daqui. Foi então que ele saiu ali daquela cabana, né, do homem que também era do futuro. Esse moço que conta o relato ficou mais um tempo andando por ali e ele ouviu um barulho, tipo um zunido muito alto. E aí ele acordou na cama de um hospital. Ele estava com as roupas cortadas e ele estava sujo, parecia que ele tinha andado muito, mas ele estava ali exatamente no lugar onde ele havia desaparecido. E, na verdade, ele ficou 3 dias desaparecido. A família, óbvio, né, ficou muito feliz de ter ele ali de volta, a esposa muito emocionada, ele reviu os filhos, mas ele falou: eu tenho uma missão, eu prometi uma coisa e eu vou cumprir. Ele foi atrás de ligar para aquele telefone e realmente quem atendeu do outro lado era aquela esposa do moço que estava preso lá. E aí ela atendeu e ele contou toda a história. Olha, por favor, não desligue o telefone. Eu vou te contar uma história, mas não é mentira. Por favor, acredite. Eu estive com o seu marido, aconteceu isso, isso e isso. Eu fui parar em outro tempo e eu encontrei com ele tá preso lá, ele tá fazendo de tudo para voltar. Ele disse que não te abandonou e tal, tal, tal. A esposa ouvindo toda a história em silêncio. Quando ele terminou a história, ela falou assim: eu acredito em você, porque você já é a 5ª pessoa que me procura e me dá essa mesma informação. Esse é o relato que eu li em um fórum e resolvi trazer para vocês aqui. Talvez não seja uma história de terror, mas sabe aonde eu acho que está o terror? O terror envolve a possibilidade de uma pessoa desaparecer e acabar indo parar em outro tempo, em outra dimensão. Isso daí me dá muito medo, porque não tem monstro, não tem nada assustador, mas é uma possibilidade. Bem, gente, antes de passar para o próximo relato, espero que vocês tenham gostado desse relato que eu amei, mas antes de passar para o próximo relato, eu quero dizer que eu fiz um e-mail, tá aqui na descrição, para vocês me mandarem as experiências de vocês. E eu adoraria contar a sua história aqui, se você tem uma história cabulosa, uma história sobrenatural, alguma coisa que sobre qualquer assunto, lobisomem, saci, outra dimensão, fantasmas, aparições, qualquer coisa, lugares assombrados, qualquer experiência você pode mandar para mim nesse e-mail que eu criei exclusivamente para isso e ele tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou aguardar seu e-mail. Agora nós vamos para o próximo relato, que também é muito interessante. Os 3 relatos de hoje eu tirei de fóruns japoneses, tá bom? Porque eu gostei muito das histórias, eu resolvi trazer aqui. Esse próximo relato, ele conta a história de um homem que trabalhava na edição de uma revista de games. Então ele gostava muito desse trabalho. Ele tinha que ficar jogando, solucionando bugs, ele tinha que trazer resenha de novos jogos, ele tinha que localizar dentro dos jogos truques secretos, tudo relacionado a jogos. E era um trabalho que, a princípio, ele amava, mas, como diz aquela frase, trabalhe com algo que você ama e não amará mais nada. Essa frase tem muito a ver com ele, porque ele disse que ele começou a ficar exausto. Às vezes eles passavam noites viradas ali, eles ficavam ali na redação, né, trabalhando, jogando, mas eles estavam trabalhando.
Certo dia, recebeu uma ligação de um leitor da revista. Esse leitor, ele estava contando sobre um jogo de terror. E eu vou ler aqui o nome do jogo porque eu não decorei. O nome do jogo é Yakumonogatari. É um jogo de terror. Você passa por 100 histórias de terror. Quando você chega na 100ª, existe um bônus que você pode desbloquear, que é a história 101, que esse rapaz estava querendo, né, um truque para ele conseguir desbloquear essa história. E era um jogo que estava muito em alta, então ele resolveu falar sobre esse assunto. Então ele convocou toda a equipe para eles poderem passar a noite ali revezando, porque, né, afinal de contas, são 100 fases o jogo. Poxa, esse jogo tá muito em alta, essa revista vai vender bastante, então vamos botar, né, o truque na revista. Então todos ficaram ali trabalhando, passaram a noite revezando, cada um jogava uma fase. Por volta das 3 da manhã, todos os redatores ali, toda a equipe já estava espalhada pelo chão, dormindo, e esse rapaz, ele estava jogando sozinho, só tinha ele acordado. Ele estava na fase de número 70. Ele estava ali com os fonezinhos dele de ouvido, jogando, e de repente, na fase 70, apareceu um erro no jogo. Só que foi um erro muito bizarro. Do nada, a tela ficou toda chuviscada, parecia que estava fora do ar, e apareceu o rosto de uma velha tampando toda a tela. Ela não tinha olhos e ela tinha um sorriso todo torto, além de ser muito feia, muito assustadora. Então, essa senhora falou a seguinte frase: "Eu estou te observando." Só que ela ficava repetindo aquilo ali: "Eu estou te observando, eu estou te observando, eu estou te observando." Com um olhar fixo nele, então ele ficou muito assustado. Nunca ninguém tinha comentado desse erro, parecia que não era um erro, mas era, sabe? E no fundo começaram vários sons misturados, som de buzina, som de criança chorando, som de corvos gritando. Então o rosto da velha simplesmente sumiu e um homem com uma voz muito grossa falou assim: "Você demorou." E ele começou a tentar desligar ali o console, desligava e ele ficou muito nervoso e de repente tudo voltou ao normal. E ele chamou um dos amigos dele, ele acordou um amigo dele, falou o que tinha acontecido. E o amigo dele falou assim: "Deixa eu ver." E quando o amigo dele tentou jogar, apareceu uma frase assim: "Todos os dados foram apagados" e vários símbolos que eles não sabiam o que era. Então esse amigo foi atrás de um backup do jogo, inseriu o backup e aí eles finalizaram o jogo e chegaram na fase 101. O amigo falou que deve ter sido um erro de leitura, mas ele não estava tão convencido a respeito disso. A partir daquele dia, fenômenos estranhos começaram a acontecer ali na redação. A primeira coisa que aconteceu é que quase todo mundo ali pediu demissão. Os monitores começavam a ligar sozinhos, principalmente quando eles ficavam trabalhando até tarde. Os jogos simplesmente se apagavam. As máquinas, elas começavam a dar comando sozinha. E um dos amigos dele que pediu demissão falou que ele não se sentia mais bem ali. Parecia que tinha mais alguém além deles. E ele finaliza o relato dizendo o seguinte: será que um lugar que tem estresse extremo, obsessão, imaginação, muita ficção misturada com realidade pode furar uma bolha entre o sobrenatural e o real? Será que aquela velha realmente fazia parte do jogo? Porque não tem em nenhum lugar. Ele pesquisou, ele ficou assim obcecado em eventos, tudo. Ele sempre perguntava e ninguém nunca tinha visto a velha. Será que ela fazia parte do jogo? Agora eu vou pro próximo e último relato. Esse relato, ele poderia perfeitamente fazer parte de um roteiro de um filme de terror. A moça que contou no fórum, ela diz que começou na infância dela e foi se prolongando até a vida adulta. Ela conta que ela morava em um apartamento com a mãe e a irmã, enquanto o pai delas trabalhava em uma outra cidade e ela ficava na maior parte do tempo com a mãe e a irmã nesse apartamento. Era um apartamento pequeno e em uma certa noite ela apagou todas as luzes,
Ela estava ali tentando, né, pegar no sono, quando de repente ela escutou um barulho como se fosse um som metálico, um som estático. E a irmã dela também ouviu esse barulho e elas ficaram um pouco assustadas, era um barulho alto, mas a mãe não acordou. E a irmã dela começou a ficar com muito medo e ela falou assim para a irmã dela: "Vamos lá ver o que é". O barulho estava vindo da sala. Então elas se agarraram assim e foram andando em direção à sala com muito medo. E cada vez que elas chegavam mais próximo ali da sala, o barulho ia aumentando, quando de repente elas se depararam com uma moça com um kimono branco. Essa moça estava em cima da mesa. Ela estava de costas. Ela não viu o rosto dessa moça, mas ela viu, né, que era uma estranha ali dentro de casa. Então ela foi até o quarto chamar a mãe dela e ela voltou na sala com a mãe, eles acenderam a luz e a moça não estava mais lá. A moça de kimono não estava mais lá. Só que a irmã dela já estava do outro lado da mesa, como se fosse de frente para essa moça, e ela estava assim com um olhar fixo, ela estava em choque. E desde esse dia a irmã dela ficou muito estranha com ela. Elas eram muito unidas, elas conversavam muito, e a irmã dela foi ficando cada vez mais distante, a irmã dela ficou um tempo em choque, sem falar, e depois ela foi voltando aos poucos, mas ela nunca disse o que ela viu. Só que ela tem certeza que ela viu o rosto daquela moça. A segunda vez que isso aconteceu, ela já estava na adolescência. A irmã dela tinha passado em uma escola em outra cidade, estava morando em uma república, então ela ficava sozinha em casa com a mãe dela. Ela já estava deitada e novamente ela ouviu o som muito estridente, um som muito metalizado, e ela se levantou. Novamente a geisha estava lá com seu kimono branco e dessa vez ela teve coragem e foi até a frente da geisha para olhar nos olhos dela. O que ela viu? Ela descobriu que o som metalizado vinha da geisha. Essa geisha, ela tinha garras de metal. E ela ficava passando assim as garras, e essas garras, eu imagino que seja um Fred Krueger, né? As garras eram como se fossem unhas mesmo, e ela ficava fazendo um barulho assim, e esse barulho era o som metálico que ela ouvia. E de repente, essa geisha pegou as unhas, né, laminadas, cravou em seus olhos, em seus próprios olhos, abriu um largo sorriso e falou: "A sua família acabou". Essa moça perdeu a consciência e acordou no dia seguinte na cama dela. E ela perguntou para a mãe dela: "Foi a senhora que me colocou aqui na minha cama?" E a mãe dela falou: "Tá louca? Não, nada a ver, você que estava aí". Só que ela tem certeza absoluta que ela perdeu a consciência. Como ela foi parar na cama dela, ela não sabe. Passou mais um tempo e ela estava retornando já à noite do trabalho, quando ela colocou a chave na porta para entrar em casa, e ela ouviu o barulho metálico na sala. Então ela resolveu voltar, ela resolveu nem entrar em casa, e ela saiu e foi até um telefone público, ligou para casa e a mãe atendeu. Só que a mãe estava muito estranha. Era a voz da mãe, só que ela tem certeza que não era a mãe dela. Estava muito debochada, estava falando coisa com coisa, e coisas assim que a mãe dela não falaria. Ela tem certeza que não era a mãe dela, e ela acertou. Ela viu a mãe dela voltando do mercado, porque ela tinha ido comprar alguns ingredientes que faltaram para o jantar. Aí a história dá um salto. Anos se passaram. Ela já não morava naquele apartamento. A irmã dela também há muito tempo já não morava lá. O pai continuava nessa outra cidade trabalhando. A mãe passava a maior parte do tempo sozinha e recebia a visita das filhas. E certo dia ela achou a mãe dela muito estranha numa ligação e ela resolveu ir passar um final de semana lá naquela casa. Ela chamou a mãe e, consequentemente, o pai também iria. Quando ela chegou lá, ela viu que a mãe dela estava muito distante, estava muito esquisita. A irmã dela, ela falou que queria conversar com ela, e a irmã falou que quando ela ia visitar a mãe, às vezes sozinha, chegou a ouvir os barulhos metálicos e ver a geisha novamente.
E ela estava muito preocupada com a mãe dela, porque a mãe estava tendo atitudes estranhas. Naquela noite, elas acordaram com um barulho. Não era o barulho do metal, não. Era o barulho da mãe dela levantando da cama. A mãe dela acordou como se estivesse inconsciente. A mãe saiu, abriu a porta, saiu de casa de madrugada e começou a andar pela rua. E elas foram seguindo a mãe para ver aonde que isso ia dar. De repente, a mãe chegou próximo a um poste e começou a andar em volta desse poste. Começou a andar ali em círculos em volta do poste. E aí começou a acelerar e a andar bem acelerada, parecia que ela estava galopando, assim, sabe? Uma cena muito bizarra de se ver. Do nada, a mãe parou, olhou para elas, para as duas filhas, com uma cara que ela denominou como demoníaca. Então, elas ficaram muito assustadas, entraram dentro de casa, ouvindo o som metálico no fundo. A irmã dela estava mais à frente e ela foi entrando. Quando ela sentiu alguém tocando no ombro dela, ela virou, não tinha ninguém. O pai estava dormindo, a mãe na rua, a irmã, ela estava vendo que estava ali na frente dela. Ela disse que depois disso ela procurou em algumas religiões uma solução, mas nada tinha solução. E ela finalizou o relato dela dizendo que ela ia conversar com o pai dela e iam tentar a solução que ela acha que era mudar dali. Esse é um relato não finalizado. Ela acha que é a mulher do kimono e ela está ligada de alguma forma àquele apartamento. Eu não sei como elas não mudaram antes, porque moram lá desde a infância, né? E aí fica o questionamento: será que essa entidade vai ficar para trás ou será que vai acompanhar elas? Por hoje, eu vou finalizar aqui os relatos. Eu trouxe esses 3 relatos hoje. Se você tem um relato, pode me mandar, o e-mail está aqui embaixo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Eu trago vídeos aqui toda terça e sexta. E eu quero desde já agradecer a todos pela presença e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!